Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula. Hoje é a aula de número 59. Nossa, estamos quase lá, daqui a pouco a gente está na aula 100, né? Vamos lá devagarinho, a gente vai chegando lá. Mas hoje é a aula de número 59, vocês já devem ter visto o tema, sabem que é algo bem polêmico, porque a grande maioria das pessoas que faz a kombucha utiliza as frutas na saborização, e hoje a gente quer mostrar justamente o porquê você não deveria utilizar frutas, o porquê da gente não utilizar frutas. Todo o conteúdo que a gente traz aqui para vocês não é algo somente teórico, é algo que a gente estudou, mas algo que a gente colocou na prática e que a gente sentiu ali os resultados. Então, tudo que a gente traz para vocês é isso. E não faz sentido a gente trazer para vocês um conteúdo fazendo saborização com frutas ou ensinando a vocês a fazer a kombucha com frutas se a gente não faz isso, se a gente não optou por isso. Então, quem é a nossa aluna da Kombuchalândia sabe que não vai encontrar no curso e até mesmo aqui nessas aulas mostrando como fazer a saborização com frutas, porque a gente não faz assim, a gente não utiliza e a gente não vai nunca passar algo para vocês que a gente não sabe, só sabe ali na teoria, porque na grande maioria das vezes é na prática que a gente vai ver a aplicabilidade, se é realmente aquilo ali que a gente aprende na teoria funciona. Porque na grande maioria das vezes não funciona, gente. Na prática é diferente. E principalmente quando a gente está com produções um pouquinho maiores, quando a gente está ali com um vidrinho de 1, 2 litros, ok, não tem tanta problemática, a gente não percebe tanto, porque é pouquinho, mas quando vai aumentando, a gente percebe bastante, e quando a gente tem um processo com muitas etapas, com muitas coisas para fazer, quando você está sozinho ali, fica muito difícil e realmente acaba ficando algo assim que toma muito seu tempo, que dá muito trabalho. E aqui a nossa intenção sempre é passar para vocês uma maneira de fazer a kombucha, nunca perdendo em benefícios e nunca perdendo sabor, porque isso para a gente nunca foi uma questão, nunca foi algo que a gente abriria mão em troca de uma praticidade, não é isso. A gente quer sim uma produção que seja mais prática, mais simplificada, mas sempre colhendo benefício, uma kombucha então que vai ter todos aqueles benefícios, uma kombucha que vai ser extremamente saborosa. Então, eu trouxe isso aqui para vocês hoje em formato dessa aula, justamente para vocês entenderem o porquê da gente não optar pela saborização com frutas e o porquê vocês não deveriam também fazer essa opção. Mas antes, deixa eu fazer aqui uns recados, porque tem sempre gente nova chegando e, de repente, a pessoa não entende aqui como funciona a lógica aqui das aulas. Então, me deem licença aqui para dar esses recadinhos. Bom, gente, as aulas são sempre semanais, a gente sempre posta semanalmente uma aula nova, um conteúdo inédito, só que esse conteúdo, ele não fica indefinidamente ali no nosso canal do YouTube. Tanto que se você for lá no nosso canal do YouTube, você não vai encontrar todas as 58 aulas anteriores, porque algumas já saíram do ar. E essas aulas, elas então são postadas, ficam durante um tempo e depois elas vão fazer parte do acervo da nossa plataforma de ensino. A gente não fala que é um curso, porque é mais do que isso. Tem sim um curso de produção de kombucha, mas tem também todo um acervo, vários conteúdos mostrando várias coisas que você precisa saber caso você decida ali ingressar, né, com a gente nesses estudos. Então, a gente tem o conteúdo dessas aulas aqui, então todas essas aulas seguem para lá, além de outros conteúdos também. Então, quem é aluno da Kombuchalândia, que é essa nossa plataforma de estudo, tem acesso sempre a esses conteúdos. Quando a pessoa somente está aqui no nosso canal do YouTube, ela pode ver as aulas, e aí a gente é bem democrático, a gente dá essa oportunidade para todo mundo ter acesso a esse conteúdo, não somente quem é aluno ali da Kombuchalândia, mas é um tempo ali fechadinho. Depois disso, a gente só deixa algumas aulas que alguns temas que a gente acha relevante, que a pessoa tem que saber, que é algo que a gente coloca ali que vai ficar durante um tempo, tá? Mas é importante, então, para que você não perca nada, que você vá lá, faça a sua inscrição, ative o sininho e mais importante do que isso, porque algumas vezes pode acontecer
do YouTube não te avisar é você cadastrar o seu e-mail. Então, aqui na descrição dessa aula vai ter ali um link para você cadastrar o seu e-mail para a gente avisar das aulas e você nunca perder a possibilidade de assistir essas aulas durante o tempo que ela vai ficar disponível. Então, se você desejar ter acesso a esse conteúdo e não perder nada, vá lá e faça seu cadastro. E, obviamente, você se inscrevendo, curtindo, o canal aqui do YouTube, ele entende, né? Na verdade, o YouTube entende que aquele conteúdo é relevante, começa a mostrar para mais gente e assim você ajuda o nosso canal a crescer e a espalhar essa informação sobre a kombucha para mais gente, para a gente ter ali opções mais saudáveis no nosso dia a dia, ok? Então fica combinado isso. E obviamente a gente sempre abre aqui para vocês darem seu feedback, então trazerem sugestões, colocarem suas dúvidas, caso vocês tenham dúvida em qualquer coisa que eu tenha dito ao longo da aula, coloquem aqui, porque a gente vê, a gente responde e quem sabe isso pode ser um conteúdo para uma próxima aula, que a gente vai pegando aquilo que vocês desejam saber e vai montando e trazendo isso em formato de aula. Às vezes não é exatamente aquilo, mas a gente faz um apanhado e monta ali uma aula para responder aquelas questões, ok? Então contribuam assim, a gente fica muito feliz, muito agradecido e assim a gente vai crescendo como canal e espalhando todas essas informações. Bom, então agora vamos entrar assim no tema. Quem conhece aqui sabe que a gente realmente entra no tema e fala bastante coisa. Às vezes a gente fica aqui falando, eu então fico falando muito. Traga a sua água, tá, gente? É importante trazer água porque é bastante tempo que a gente vai ficar falando, então é bom ter uma aguinha e algo que você queira anotar para você depois poder rever quando você quiser, ok? Deixa eu passar só os slides, só um minutinho. Perfeito. Prontinho. Então agora vamos lá para o conteúdo da aula de hoje. O conteúdo da aula de hoje é por que você não deve usar frutas na kombucha. E exatamente o tema da aula de hoje foi que pautou a nossa decisão de montar o nosso método, a nossa forma de fazer kombucha sem utilização de frutas. A gente tem que entender que não necessariamente a gente pode saborizar somente com as frutas, então a gente percebe que acaba se fechando muito e fazendo essa saborização somente com frutas. A gente pode e a gente deve buscar outras opções e a gente vai acabar também tocando nesse ponto aqui. Mas hoje a gente vai mostrar o porquê da gente não utilizar frutas e o porquê que você também não deveria utilizar frutas na sua produção. Antes de mais nada, deixa eu só ver aqui, gente, se tá certinho. Tá. Perfeito. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é a razão da gente utilizar açúcar, porque a gente sabe que algumas pessoas ficam preocupadas no uso do açúcar, achando que vai trazer algum malefício, achando, poxa, mas se é uma bebida saudável, por que eu vou usar o açúcar? Por que ainda mais assim, não vou utilizar, no caso, um açúcar mascavo, né? Vou utilizar de preferência ali o cristal orgânico, enfim, as pessoas acabam tendo essa dúvida. Mas a gente tem que entender que o açúcar, ele é algo imprescindível primeiro, porque se você está pensando em comercializar a kombucha, então você já está um passo ali à frente querendo comercializar, você não pode abrir mão desse açúcar, porque o açúcar é um dos ingredientes obrigatórios, é um dos ingredientes que vão trazer ali as características para aquela bebida ser denominada como kombucha. Então você tem que sim fazer uso do açúcar. E a razão dele ser uma característica, um item obrigatório, é justamente pelo fato do açúcar ser alimento para os micro-organismos. A gente atua aqui na produção, quando a gente vai fazer a kombucha, e gente, olha só fazendo uma observação, quando eu falo produção, eu não estou querendo me referir sempre a uma produção comercial, porque eu sei que as pessoas acabam colocando essa palavra produção como algo comercial, e não é, tá? A gente pode estar fazendo a kombucha na nossa casa mesmo, somente pra gente, e é uma produção daquela kombucha, tá? Então, quando eu falo produção, é tanto você que está fazendo na sua casa só para você,
quanto a pessoa que já está fazendo uma produção e já está vendendo, tá? Então, é produção do mesmo modo. A gente tem que entender que quando a gente vai produzir a kombucha, teoricamente, não é a gente que vai fazer essa transformação daquele chá adoçado na bebida que a gente quer obter. São os micro-organismos, eles é que são ali os verdadeiros fabricantes da kombucha, digamos assim. A gente vai fornecer tudo o que eles precisam para proceder essa transformação, mas são eles ali que vão realmente transformar. E para que eles façam isso, eles precisam de um combustível, eles precisam do alimento. Então, o açúcar, ele é alimento desses micro-organismos. Razão de que quando a gente não tem o açúcar, a gente não tem esse alimento para esses micro-organismos. Então, é imprescindível a gente utilizar o açúcar. E a gente também tem que entender que a fermentação nada mais é que uma geração de energia. Os micro-organismos não vão somente ali se alimentar daquele açúcar e produzir a kombucha porque a gente quer que eles produzam a kombucha. Nada disso, né? Eles vão fazer aquela quebra do açúcar, eles vão acabar produzindo aquela bebida que a gente vai obter no final, que é a kombucha, mas eles fazem isso porque o objetivo deles é a geração de energia. Então, quando a gente fermenta, a gente gera energia e essa energia que os micro-organismos precisam para todas as suas, para todo o seu crescimento, toda a sua evolução. Então, essa geração de energia que eles desejam. Então, e consequentemente, como eles querem essa geração de energia, eles acabam fazendo esse processo e a gente acaba obtendo aquela bebida que é a kombucha. E aí a gente tem que entender o seguinte, o açúcar que a gente usa para fazer a kombucha, ele é uma sacarose. A sacarose é um disacarídeo. Gente, calma, não se preocupem, é só para vocês entenderem os conceitos, mas não precisa ninguém saber que é um disacarídeo, nada disso, é só para a gente entender. A sacarose, ele é um disacarídeo no sentido que ele é a conjugação de duas, vamos dizer assim, moléculas. Não são moléculas, mas só estou usando aqui um linguajar bem simples, até porque não é o meu objetivo aqui. É só para a gente entender que essa sacarose, ela é uma junção de duas outras coisas. E quando ela é quebrada, ela justamente vai fornecer glicose e frutose, além, obviamente, do CO2 e do etanol, que também são outras coisas que são produzidas quando a gente tem a quebra. Então, quando a gente entra com aquele açúcar naquele chá, os micro-organismos, especificadamente nessa parte, as leveduras, através das enzimas, vão quebrar aquela sacarose, que é o açúcar, que é algo maior, é uma molécula disacarídeo, então são duas ali, vai quebrar isso e vai se transformar ali, vai se formar a glicose, a frutose, e aí no caso a frutose e a glicose são monossacarídeos, porque já foi quebrado aquela sacarose, que era um disacarídeo, vai ser quebrado, e vai ter a formação também do CO2 e do etanol, que também para a gente é muito desejada, né? O CO2, principalmente numa segunda fermentação, para a gente ter ali uma carbonatação, para ter uma bebida gaseificada, a gente precisa desse CO2 e do etanol, ele é produzido, o etanol é o álcool, ele é produzido sim, tanto durante uma primeira fermentação, quanto num segundo momento, quando a gente faz ali a carbonatação, quando a gente quer gaseificar, esse etanol também pode ser produzido, né? Como ele vai passar ali por uma fermentação, ele vai ser produzido também. Mas o que a gente tem que entender aqui, que quando a gente fornece essa sacarose, vai ser quebrado aqui em glicose e frutose. A frutose é o açúcar das frutas, então quando a gente utiliza uma fruta, a gente também está utilizando um açúcar, mas não é um disacarídeo, não é essa conjugação aqui de glicose mais frutose, é somente a frutose. E os micro-organismos presentes ali na kombucha, eles preferem a glicose à frutose, porque tem formas de absorção diferentes, essa glicose e a frutose. Então, é claro que se só tiver frutose, eles vão se utilizar, mas vai ser um mecanismo diferente. E, no primeiro momento, eles preferem ali a glicose. Então, quando a gente fornece essa sacarose, a gente tem, primeiro, vai estar fornecendo na quebra essa glicose, que eles vão preferir, e também a gente vai estar tendo como subproduto o CO2 e o etanol. Então, é importante a gente utilizar e principalmente se você tem ali uma produção comercial, você tem que utilizar o açúcar para a gente ter ali a nossa kombucha, porque o açúcar, como eu falei, é um dos itens obrigatórios, vai trazer essa característica
e vai facilitar esses micro-organismos porque vai estar fornecendo aqui a glicose, juntamente com a frutose, mas a glicose, que é o que eles preferem para poder fazer ali, continuar a fermentação, ok? Então, só para a gente entender, antes de entrar ali nessa... Porque quando a gente fala de fruta, a gente fala da saborização, mas é só para a gente entender o porquê da gente utilizar o açúcar, por que a gente não pode abrir mão, de repente só usar as frutas até na fermentação e não utilizar o açúcar, só para a gente entender isso, por causa que esse açúcar é uma sacarose, ele é uma molécula maior que vai ser dividida, vai fornecer glicose e frutose, e justamente porque já vai fornecer essa glicose, eles vão preferir ali o processo de fermentação, ok? Bom, feito isso, entendido aqui que a gente tem que utilizar o açúcar, agora vamos entrar mesmo na parte das frutas. Porque a gente, beleza, entendi que a gente precisa utilizar o açúcar, que a gente vai fazer ali a fermentação com açúcar, mas e as frutas? Eu não posso utilizar ali as frutas para trazer um sabor para a minha kombucha? Poder, você pode, mas a gente vai te trazer agora aqui 7 razões do porquê você não deveria, tá? E eu acho importante, quando a gente fala aqui, é mostrar outras opções, porque como eu falei, às vezes as pessoas ficam muito fechadas a somente fazer essa saborização com frutas, quando não é bem assim que funciona. Bom, a primeira razão para não se utilizar frutas quando a gente vai fazer a kombucha, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: a fruta é um produto agrícola, né? Um alimento, né? Uma fruta é um produto agrícola. E isso está vinculado a uma série de questões. Uma fruta nunca vai ser igual. Então, não é da mesma forma que se você juntar ali todos os ingredientes e for fazer, por exemplo, um bolo, que você vai ter o mesmo sabor, se bem que dependendo do que você for utilizar, ele vai ter uma diferença. Mas uma fruta, como ela está vinculada a ser algo ali, um produto da terra, está vinculado a como é que foi aquele período de chuvas, como é que estava o clima, se estava mais seco, se estava mais úmido, se no caso aquela planta se desenvolveu mais porque tinha mais nutrientes ou não. Isso tudo vai afetar nessa fruta. Então pode ser que aquela fruta esteja mais doce, menos doce, pode ser que aquela fruta tenha determinados nutrientes em quantidades maiores do que a mesma maçã, por exemplo. Né? Uma maçã numa safra, ela pode ter uma determinada estrutura diferente de uma outra safra. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Quando a gente trabalha com um produto agrícola, a gente está ali trabalhando com algo que vai depender da estação, vai depender da localidade geográfica, eu vou ter sabores diferentes. E isso vai impactar no meu resultado final. Então, quando a gente tá pensando ali em produzir uma kombucha, se a gente pensa em utilizar as frutas, a gente sabe que de repente, dependendo de uma época, eu não vou achar aquela fruta, ou então eu vou achar aquela fruta, mas ela não vai estar com o mesmo gosto. Às vezes acontece, né? A gente compra, vamos dizer, uma uva. Outro dia, a gente até, essa semana, a gente comprou uma uva, tavam assim, um mel. Na outra semana, quando a gente foi comprar, ela já estava meio ácida. Então, assim, e era a mesma marca, tá? A mesma coisa, mas justamente pode ter sido lotes diferentes, a gente percebeu essa diferença. E essa diferença vai se refletir ali na sua kombucha. E exatamente isso vai dificultar a padronização. Então, vamos dizer que você faça uma kombucha de uva, né? Já que a gente usou esse exemplo da fruta, você faça uma kombucha de uva. Só que pode ser que em determinado momento ela vai ficar com gosto, depois ela vai ficar com um gostinho diferente, porque justamente ela está vinculada a isso, a ser um produto agrícola. E isso, assim, até certo ponto nem é tão ruim, porque hoje em dia já tem um pensamento de você produzir em pequenos lotes, ter essa noção de que é um produto artesanal, que ele pode ter, e aí eu tenho muito cuidado até de falar em artesanal, porque às vezes a pessoa se prende a essa coisa do artesanal e acha que o artesanal justifica, você pode até botar no rótulo, e não é bem assim, tá? A palavra artesanal, quando a gente utiliza, tem um outro sentido, mas vamos aqui, não vamos entrar nessa coisa, só fica essa observação. E isso até não teria muito problema, só que a gente tem que pensar, se a gente quer crescer, isso pode ficar complicado, porque pode ser que a pessoa não entenda
que aquela diferença no sabor foi justamente porque está vinculada a ser uma fruta, de ser algo, um produto agrícola que depende ali de muitas características para ela ter aquele mesmo sabor. Então, pode ser que a pessoa não entenda. Depois, a gente também tem que pensar, além de dificultar essa padronização, a gente também tem que pensar o seguinte: uma fruta, e principalmente se você não utiliza a balança, por isso que a gente já também coloca a balança como item essencial para quando a gente quer fazer a kombucha, uma maçã não necessariamente vai ser igual, pelo menos em peso, de uma outra maçã, né? Porque ela tem tamanhos diferentes. Então, isso tudo, se você fizer só sem peso, também vai modificar, né? E sem contar que você, com essa fruta, você vai ter aquela dificuldade, de repente, não tendo naquele mês aquela fruta, o que você vai fazer? Né? Então imagina, você vai, faz com uva, chega para comprar, porque não é algo que você vai, pelo menos se você for utilizar fresco, você vai ficar suscetível a isso, de não ter aquela fruta. Ah, beleza, eu compro um monte e congelo, mas aí você fica preso a você ter que ter um congelador, um freezer para guardar essas frutas. Lembrando, quando ela é congelada, ela fica diferente quando ela é fresca. Você também tem que pensar que você vai ter que lavar essa fruta devidamente. Você não vai poder simplesmente comprar essa fruta e usar ela da forma que tá. Você vai ter que fazer a higienização daquela fruta. Então, você vai ter ainda mais esse trabalho para poder fazer a higienização daquela fruta. Então, são várias questões que justamente por ela ser uma fruta, por ela ser esse produto agrícola, a gente tem que pensar direitinho. Novamente, como eu gosto de fazer essa observação, quando a gente está fazendo um litrinho de kombucha, a gente de repente pode pensar que isso não dá nem muito trabalho. Ah, beleza, só vai ter que higienizar um cachinho de uva, algo que não é nem muito significativo. Mas quando isso aumenta, imagina você ter que ir no supermercado ou ir no hortifruti ou pedir para o seu fornecedor entregar aquelas frutas. Você tem que ter espaço de armazenamento, você vai ter que ter uma refrigeração, se você trabalhar com congelado. Você tem que pensar em como você vai fazer a higienização. Então, concorda comigo que são mais etapas, mais processos, mais louça para você lavar, mais de repente pessoal especializado para isso você vai ter que ter, porque algo que você poderia estar fazendo uma outra coisa, você vai ter que fazer a higienização, e aí dependendo do trabalho, você não vai conseguir fazer sozinha. Então, tudo isso você tem que pensar, e tudo isso está vinculado justamente para ela ser ali uma fruta. Tá? E essa questão da padronização também eu acho importante colocar, porque algumas pessoas, mas eu não quero um produto padronizado, né? Coloca a padronização como sendo algo ruim, algo daquele, tirando, vamos dizer assim, aquela carinha de caseiro, de artesanal, e não é bem assim, tá, gente? A padronização é só algo importante para garantir que a gente consiga depois replicar aquela receita. Então, você fez uma kombucha, tá maravilhosa. Depois você quer replicar porque ela tá maravilhosa, as pessoas estão pedindo, você quer fazer de novo. Se você não tiver uma padronização, você não vai conseguir entregar esse mesmo produto. Você vai acabar entregando um produto pior, vamos dizer assim, ou até que seja melhor, mas diferente, e a pessoa não vai perceber aquele cuidado, aquela padronização. Então a pessoa está esperando aquilo ali, vem uma coisa diferente, isso pode ser boa ou ruim, né? Então a gente tem que pensar nisso, numa padronização, principalmente as pessoas que estão pensando em empreender já com a kombucha, que já têm um empreendimento, mas querem crescer, tem que pensar nisso, tá? Porque realmente é algo que facilita a padronização, até uma outra pessoa poder fazer a sua receita. Então, isso é bem importante quando a gente pensa em quando a gente pensa em crescimento, a padronização é bem importante. E também, mesmo que a gente não queira comercializar, a gente esteja fazendo na nossa casa, a gente fez aquela kombucha de uva que a gente gostou, a gente vai querer fazer aquela mesma kombucha de uva que a gente gostou. Então, sendo uma fruta, dificulta um pouco nesse processo de padronização. Não que seja impossível, é possível sim, mas é o que eu falo, você torna um processo muito mais complexo. Uma outra razão que levou a gente também a não usar frutas e que você também não deveria considerar as frutas é a quantificação desse açúcar. Porque como eu falei lá, a gente precisa fornecer e aqui nesse momento da saborização seria um segundo processo, né?
Então, você já tem ali a sua kombucha, porque em geral as pessoas fazem essa saborização num segundo momento. Até diferente disso, o fato da gente pensar em não utilizar frutas foi até justamente por causa do nosso método. Nosso método é diferente, quem já está com a gente sabe disso, que a gente faz um método que a gente já fermenta saborizando, para simplificar esse processo, e a gente tem ali uma resposta sensorial em termos de benefício muito superior. Quando, então, aí no caso as frutas entrariam já nesse momento único, mas em geral as pessoas fazem ali a kombucha e somente depois saborizam. E aí a problemática dessa questão é como você vai quantificar esse açúcar. Porque concorda comigo, até pela primeira razão que eu coloquei ali, por ela ser um produto agrícola, ela não necessariamente vai ter a mesma quantidade de açúcar. E como que você vai quantificar isso? Porque ali o açúcar você pega, eu quero 50 gramas, 60 gramas de açúcar e você coloca ali e usa. A fruta fica mais difícil. A gente tem que recorrer ali a tabelas nutricionais que não vão dar exatamente o valor, no caso em termos de açúcar, daquela fruta. Ele vai dar ali uma média em geral de uma fruta. Então, por exemplo, na maçã, a gente vai ver ali qual a quantidade de frutose geral de uma maçã numa tabela e vai calcular aquilo ali. Mas ela pode ter mais ou menos, justamente porque ela é um produto agrícola e porque essa quantificação, quando a gente está fazendo, a não ser que você tenha ali um laboratório e que você vá fazer isso sempre antes de produzir a sua kombucha, saber qual a quantidade de sacarose tem ali, de frutose tem ali, vai ser difícil você mensurar a quantidade desse açúcar. E principalmente num segundo momento, porque a gente faz, em geral as pessoas fazem a saborização e depois a gente entra com o processo de gaseificação, ou natural ou forçada. A gente também já falou isso em outros vídeos. A natural é quando a gente faz uma segunda fermentação, mas o objetivo dessa segunda fermentação é gerar o CO2, e esse CO2, como ele vai estar numa garrafinha hermeticamente fechada, ou numa latinha, né, num recipiente hermeticamente fechado, esse gás não vai escapar, ele vai aumentando, se acumulando até que ele vai solubilizar naquele líquido e aquele líquido vai ser um líquido gaseificado, a gente vai ter uma bebida com gás. Então a gente precisa que aconteça essa fermentação. Já uma fermentação forçada, a gente já coloca esse CO2 e não fica vinculada a ter um segundo processo de fermentação. Então, principalmente nesses casos que a gente está fazendo uma carbonatação natural, a gente precisa desse açúcar porque a gente precisa ter ali uma fermentação. E lembrando lá do início dessa aula, quando eu falei que o açúcar é alimento dos micro-organismos, para que eles fermentem, para que eles possam fazer aquela fermentação, então a gente precisa garantir que tem açúcar ali suficiente para que aqueles micro-organismos procedam à fermentação e a gente obtenha ali o CO2. Como a gente não tem como quantificar, a gente tem ali duas possibilidades. Se aquela fruta tiver com excesso de açúcar, a gente vai ter ali um problema de instabilidade, porque um excesso de açúcar, eu vou ter um excesso desse CO2 e eu vou ter uma kombucha altamente explosiva, que não é bom para ninguém, o cliente ou até você mesmo abrindo em casa, não vai ter uma sensação prazerosa, porque vai sujar a casa dele toda, ele vai perder o líquido, não vai conseguir beber nada. Então, não é legal esse excesso, dá um problema de instabilidade naquela bebida e até de segurança. Agora, se aquela fruta não tiver uma quantidade também mínima daquele açúcar necessário para proceder essa fermentação, então, se tiver falta daquele açúcar, eu vou ter uma dificuldade na gaseificação, aquela kombucha vai ficar levemente frisante. A gente sabe que as pessoas, em grande parte, gostam da kombucha com mais gás, mas também não é gás em excesso, porque, como eu falei, em excesso causa aquela instabilidade. Mas a gente precisa garantir que tem ali um alimento suficiente para que a gente consiga gaseificar, principalmente quando a gente está falando aqui da gaseificação natural. Então, é um problema também porque a gente não consegue quantificar esse açúcar. É bem difícil quando a gente coloca. Então, e aí a gente pode pensar, mas eu coloco, na dúvida, eu coloco mais açúcar. Então, eu coloco a fruta e coloco o açúcar para acontecer essa fermentação. Mas aí você pode entrar
na problemática aqui de ter um excesso de açúcar e aí você vai ter essa instabilidade. Se você só colocar a fruta, e é por isso que muitas pessoas falam, faz a saborização, opta por frutas que não sejam muito docinhas. Mas aí você pode cair nessa segunda aqui, no segundo problema, que é a falta do açúcar e você ter uma dificuldade na gaseificação. Ela não gaseifica muito, ou então demora muito tempo para gaseificar. Algo que ela gaseificaria em menos tempo, ela vai demorar muito mais tempo. E aí, se você estiver pensando numa produção, isso também é bastante problemático. Então, essa questão aqui da quantificação do açúcar atrapalha muito quando a gente está fazendo a kombucha, porque justamente não tem como a gente mensurar isso. E isso vai atrapalhar, vai refletir ali na gaseificação da kombucha. Bom, a terceira ali razão para a gente não utilizar, para você também não pensar em utilizar a fruta, é a questão do teor de álcool. E aí a gente tem que pensar sempre o teor de álcool junto com o CO2, principalmente quando a gente fala ali na carbonatação natural, que é quando a gente passa por esse segundo processo com o objetivo justamente ali de trazer gás àquela bebida. Quando a gente está pensando quando a gente tem ali um excesso de CO2, a gente também tem um excesso do álcool. Isso porque a gente tem que pensar que na quebra daquele açúcar tem ali a produção tanto de CO2 quanto de álcool. Então, se eu tiver a produção de muito CO2, eu vou ter também a produção de muito álcool. E aí é a mesma problemática daquele terceiro. Da mesma maneira que eu não vou ter como mensurar esse açúcar para fins de cálculo ali de CO2, se vai ser o suficiente, se vai faltar, se vai ter excesso, da mesma maneira eu também não vou ter cálculos ali para mensurar se aquela minha kombucha vai ter um baixo teor de álcool, se vai ter um alto teor de álcool. E a gente tem que aqui prestar bastante atenção aqui, que nesse caso, quando eu tenho uma kombucha com muito teor de álcool, ela passa aquela classificação que ela tem. Porque a classificação da kombucha é uma classificação de uma bebida não alcoólica. E para isso, ela tem que atender ali o teor de álcool até 0,5. Se eu passar de 0,5, ela já se enquadra como uma bebida alcoólica. E aí tem outras formas de taxação, no caso, quando a pessoa já vai fazer uma produção comercial, uma outra forma de taxação, uma outra forma de nomenclatura. Então, tem que se preocupar muito com a classificação. E a gente também tem que pensar nos grupos de cautela, porque existem pessoas que não podem, justamente até por determinadas circunstâncias, que podem ser momentâneas ou não podem, por exemplo, com teor de álcool, considerado ali uma bebida alcoólica. Então, quando a gente passa de 0,5, ali vai ser uma bebida alcoólica. E aí aqueles grupos de cautela que a gente sempre fala, que são grupos que não são vedados de tomar kombucha, óbvio que não, tanto que muitos desses grupos de cautela fazem uso da kombucha e colhem bons resultados, mas não são todos. Então, por isso que a gente até fala que é um grupo de cautela, porque vai ter que ser analisado caso a caso. Na verdade, com tudo, né? Um alimento que pode ser bom para mim não necessariamente é bom para outra pessoa e isso não faz daquele alimento ruim. Só leva em consideração que cada pessoa tem as suas deficiências, cada pessoa tem as suas necessidades. Do mesma forma com esses grupos de cautela, que são aqueles ex-alcoólatras, que são as pessoas as mães que estão amamentando, as gestantes, as crianças menores de 7 anos. Então, tudo isso são grupos de cautela. Não quer dizer que não possam beber a kombucha, né? Elas até podem, mas aqui no caso eu estou falando de teor de álcool. Então, quando excede esse 0,5, e aí no caso a gente nem estaria falando de uma kombucha, uma bebida não alcoólica, a gente estaria falando daquela hard kombucha, que é já uma bebida alcoólica, tá? E para essas pessoas é bastante problemática e a gente tem que levar em consideração. Sem contar que quando eu tenho teor maior, né, do que 0,5 de álcool, como eu falei, ela vem junto com gás carbônico. Então, eu vou ter ali uma kombucha que ela é instável, uma kombucha que, dependendo, se ela tiver numa garrafinha de vidro, por exemplo, pode ocasionar problemas sérios ali, de acidentes mesmo. Então, é uma questão também de segurança, tanto para a pessoa, novamente, isso aí sempre se aplica, tanto a você que está produzindo em casa, quanto para você também que está querendo vender ou já está vendendo. A gente tem que se preocupar com isso, porque imagina
seu filho abrindo a geladeira para pegar uma kombucha que está numa garrafa de vidro e simplesmente explodir. Então, é algo assim muito sério que a gente tem que levar com seriedade e com responsabilidade também. E justamente por causa de toda essa instabilidade, vai ser uma kombucha que vai ter um problema que vai ter uma validade bem curta, porque o prazo de validade ele está vinculado a todas aquelas características iniciais daquela kombucha. Então, você fez, produziu, ela está pronta, ela tem aquelas características iniciais, e aquelas características iniciais têm que ser mantidas durante todo o período de validade daquele produto. E é isso que significa esse prazo de validade. Não quer dizer que quando termina o prazo de validade, aquele produto não esteja apto para consumo. Aquele produto pode até estar apto para consumo, mas ele não está com aquelas características todas iguaizinhas inicialmente. Então, você tem que atender ali a características tanto microbiológicas como características sensoriais. E numa bebida que a gente percebe essa instabilidade, que está com alto teor de álcool, já não pode nem ser enquadrada ali como uma bebida não alcoólica, como uma kombucha, do jeito que ela está classificada, com certeza ela vai ter esse problema de validade, tá? Então, ela vai ter uma validade muito curtinha e, na verdade, ela já vai entrar já expirando o prazo de validade, porque justamente se teve essa mudança muito brusca, se teve a produção de muito gás, a produção de muito álcool, já vai estar saindo ali de todos os limites que aquela kombucha poderia ter. Então, essa também é uma questão bem que deve ser considerada, ok? Bom, uma quarta razão para não usar fruta é a presença de sedimentos. Porque quando a gente utiliza fruta, e principalmente se a gente utiliza aquela fruta in natura, e se a gente bate a fruta, como muita gente faz, a gente vai ter esse problema da formação de sedimentos. Então, fica aquela bebida turva, aquela bebida que de repente não é nem tão agradável visualmente, porque impacta. Às vezes a pessoa olha, vê aquelas formações, acha esquisito, né? Já não acha bonito, porque às vezes a pessoa acha que aquilo ali tem alguma coisa que tá ruim, alguma coisa que não funcionou. Então, ela não vai entender que aquilo ali é presença justamente de uma fruta. Não, ela vai, de repente, achar que aquilo ali não foi feito da forma adequada. Então, precisa sim se preocupar com essa presença de sedimentos. Além de afetar ali a característica mais impactante, a qualidade daquela kombucha, então, ocasionar essa turbidez, ela também, esses sedimentos, eles vão ocasionar uma certa instabilidade, porque restos daquela fruta vão estar ali na bebida e aquilo ali vai continuar a atividade fermentativa e vai ter ali um excesso de carbonatação, um excesso de álcool, tudo isso vai impactar naquela bebida, vai trazer instabilidade, problema de segurança, problema de validade. Então, tudo isso leva em consideração quando a gente está usando a fruta. Então, quando a gente usa in natura aquela fruta, a gente tem todas essas problemáticas. Isso porque quando a gente bate a fruta, a gente corta aquelas fibras, então a gente vai ter toda essa problemática aí que eu estou trazendo para vocês. Sem contar os offer flavors, que eles vão ser trazidos também quando a gente utiliza frutas, mas a gente vai falar mais para frente. Então, tudo isso vai impactar. A gente também tem que pensar, mas eu posso então investir aqui, fazer uma filtragem melhor? Sim, você pode fazer uma filtragem, mas concorda comigo que é mais um processo, é mais um maquinário que de repente você vai ter que ter justamente para ter ali a utilização dessas frutas. Então, tudo isso que eu tô falando, gente, dá para contornar, dá pra gente produzir uma kombucha com frutas sem todas essas questões? Sim, com certeza, mas o processo é muito mais detalhado, o processo vai levar em conta muito mais materiais, muito mais procedimentos, e a gente sempre tem que pensar, quando a gente tem mais etapas, mais processos, mais chances de contaminação. Então, tudo isso a gente também tem que levar em consideração. Eu sei que muitas pessoas fazem uso de extratos e esses extratos minimizariam essa presença de sedimentos, só que aí a gente tem que pensar no outro lado. Se for um extrato, principalmente os extratos ácidos, a gente tem que ficar com bastante cuidado no uso desses extratos, porque eles vão trazer uma acidez maior para a kombucha. Então, de repente, você vai corrigir esse problema aqui da presença de sedimentos ao fazer uso desses extratos ácidos,
mais você vai estar trazendo acidez para sua kombucha. Lembrando que a kombucha já é uma bebida que já tem a produção de ácidos, então você pode ter uma acidez excessiva justamente por causa desses extratos ácidos na qual você faz para poder fazer a saborização se utilizando das frutas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses extratos. Uma outra opção também seria a utilização de extratos que não sejam ácidos, né? Então sejam aqueles hidroalcoólicos, ou até mesmo de pozinho, se bem que o pozinho você também vai ter a presença de sedimentos, então não seria uma questão, então seria melhor esses extratos líquidos, mas aí a gente também tem que refletir na questão do sabor, que às vezes afeta um pouquinho o sabor, não fica um sabor tão natural, um sabor diferente do você estar utilizando uma fruta in natura. E também você pensa numa kombucha que vai ser sempre igual, porque como outros produtores vão estar utilizando aquele extrato também, você acaba tendo um produto muito igual a todo mundo. E aí eu até vou considerar aqui uma questão. Muitas vezes a gente vai e pede uma cerveja artesanal, que a gente gosta de outras bebidas também fermentadas, e a gente pede uma cerveja artesanal, e desde que entrou um pouco na moda dessas cervejas, que você tem a saborização, a harmonização ali na cerveja com frutas, a gente sempre percebe que todas elas têm o mesmo gosto de maracujá. Não sei se aconteceu com vocês, se vocês têm essa questão de provar cervejas artesanais, e a gente verificou isso, que todas elas tinham esse sabor de maracujá, justamente porque usam os mesmos insumos, usam extratos, e acaba dando aquela cara igual para todo tipo no caso de kombucha. Então, toda aquela kombucha você vai provar, vai ter aquele gostinho, justamente porque usa esse extrato que todo mundo está utilizando. Então, acaba não trazendo ali uma novidade em termos de produto. Então, é uma coisa também que a gente tem que considerar, principalmente ali se a gente está querendo fazer para vender, porque aí a gente está querendo oferecer um produto novo, uma novidade. Uma outra também questão que a gente deve levar em consideração e que a gente levou em consideração para a gente não trabalhar com frutas na nossa produção é que a gente tem que pensar que a fruta traz algumas problemáticas para a nossa fermentação. A gente tem que entender que os micro-organismos, eles estão em tudo, né? Então não é só ali na kombucha que a gente está colocando aqueles micro-organismos. Os micro-organismos, obviamente, de outras espécies, de outros gêneros, estão em tudo. Então estão na mesa, estão na minha roupa, estão na minha pele. Isso é normal, a gente vive, e aí tem até um livro que é aquele 10% humano. Eu acho que eu tenho acho que está até aqui, ó, 10% humano. É isso mesmo, 10% humano, da Alana Collin. E até esse livro, depois de um tempo, viu que não são exatamente 10% humano, é um pouquinho a mais, né? Então não é tudo isso, porque seria 10% somente de material genético humano e o resto seria de micro-organismos. Depois se viu que não era bem assim, que essa conta estava um pouquinho errada, mas que com certeza mais de 50% a gente tem de micro-organismos, e a gente tem menos de micro-organismos humanos, carga, né, genética de micro-organismos do que de DNA humano. Provando que esses micro-organismos, eles são muito importantes, eles têm funções, então eles não estão ali simplesmente porque eles estão ali e não trazem nenhum benefício para nós, eles trazem bastante benefícios para nós, inclusive a gente tem percebido a sociedade cada vez mais doente justamente por causa de todo esse controle que se fez com relação a esses micro-organismos, com sabonete antibactericida, antitranspirante e desodorante. Então, tudo isso acabou exterminando um pouco esses micro-organismos e foi trazendo uma certa desordem para nós, né, para a nossa saúde. Então, isso leva em consideração justamente esses micro-organismos que eles são, sim, bastante importantes e têm funções importantes. Então, a gente tem que pensar que em tudo vai ter, sim, micro-organismos. Quando a gente usa uma fruta, aquela fruta também tem micro-organismos, mesmo que a gente lave, que a gente faça ali a higienização, e essa higienização vai ser para eliminar sujidades, poeira, mas vai ser também para determinados micro-organismos que podem vir a nos causar mal.
mas vão ficar ali alguns micro-organismos sim, e esses micro-organismos, quando a gente utiliza essa fruta para fazer ali a nossa saborização, pode ser que esses micro-organismos eles atuam numa competição com os micro-organismos da kombucha e a gente vai ter ali um problema na fermentação. Então, a fermentação ser um pouco mais rápida, a fermentação ser um pouco mais lenta, a gente ter ali questão de sabores indesejados, justamente por causa da presença desses micro-organismos e da produção de determinadas substâncias, a gente vai ter ali sabores que a gente não gostaria. Então, a gente pode ter um sabor metalizado, um sabor de fruta passada, ou então um sabor de enxofre, justamente devido ali a essa saborização feita com as frutas, tá? Não estou querendo dizer que fazer com a fruta vai dar problema a fermentação, não, tanto que a gente encontra kombuchas boas feitas com frutas, mas a gente tem que levar em consideração esses micro-organismos que eles vão estar lá e eles vão estar alterando sim o mecanismo dos micro-organismos presentes ali na nossa kombucha. Então a gente pode até ir alterando os micro-organismos presentes na nossa matriz, justamente por causa desses outros micro-organismos que vão estar ali povoando, que vão estar ali naquela fruta, e a gente adicionar na kombucha, ele vai estar ali agindo, vai estar tendo essa mudança ali, vamos dizer, dos micro-organismos, que eles podem atuar positivamente, mas a gente sabe que eles podem atuar negativamente, tá? Sem contar que tudo que eu falo aqui, que tudo que a gente tem mais processos, mais manipulação, a gente tem chance de contaminação. Então, quando a gente põe uma fruta que tem esses outros micro-organismos, a gente pode estar, sim, levando ali para aquela nossa kombucha uma contaminação. Então, sendo ali o vetor que vai trazer aquela contaminação. Pode acontecer isso, tá? Além desses sabores indesejados, justamente porque você vai ter ali outros micro-organismos e isso pode resultar ali em sabores não desejados. Pode resultar, sim, em sabores muito inusitados, muito gostosos, mas pode trazer essa problemática também. E a gente tem que pensar, né? Como eu tô falando, não necessariamente vai acontecer isso, mas as chances são grandes. E aí, como eu falei, vai ter que ter mais processos para minimizar isso. E tudo que a gente coloca mais processo, a gente está falando de mais trabalho, a gente está falando de mais tempo que você vai estar ali perdendo. E o objetivo sempre é você fazer algo que seja prático, que você tenha realmente um resultado bom, satisfatório e até muito melhor, com todos aqueles benefícios, sem que você tenha que passar por todo esse trabalho, ok? Bom, a sexta razão para não utilizar chá, e essa foi uma das questões assim mais impactantes, então essa é a última, as duas foram as mais impactantes, as outras, obviamente, a gente levou em consideração, justamente por causa de tudo isso que eu falei, mas essas foram as determinantes para lá no início, quando a gente optou, e desde o início a gente faz a fermentação sem a utilização de frutas. Obviamente que depois desse tempo todo a gente foi inovando e foi montando ali o nosso método, nossa forma de fazer a kombucha, mas essa questão de não utilizar frutas foi lá desde o início, tá? A gente chegou até a utilizar no início um pouquinho do limão, mas não porque era uma fruta, mas ele tinha ali as outras implicações que a gente acabava utilizando, mas depois a gente nem o limão a gente utilizava mais, ok? E a sexta razão é a subutilização do chá. O chá que traz a característica, então, dos ingredientes que são ali obrigatórios, que trazem a característica para a kombucha, dos principais desses ingredientes é o chá. O chá aqui, quando a gente fala sempre em sentido estrito, levando em consideração a Camellia sinensis, que é considerada a árvore do chá, e esse chá, ele era usado simplesmente como coadjuvante. Se você for pensar, a maioria dos produtores e as pessoas que fazem em casa utilizam o chá somente como coadjuvante ali da fermentação. Então, faz ali para transformar numa primeira fermentação, faz o uso daquele chá, obtém ali a kombucha e aí coloca um sabor, vinculando sempre ao sabor que a gente vai encontrar a essa saborização posterior que a gente vai fazer, e não ao sabor do chá.
E aí, com isso impacta muito porque o chá tem o sabor dele, tem todos os benefícios dele, e a gente está colocando algo que é um dos principais, na minha opinião, é um dos principais, e não é porque eu fiz a especialização de chá, mas é porque realmente é um produto que acaba sendo subutilizado. Hoje em dia, pelo menos, as pessoas falam na qualidade desse chá, mas quando a gente começou a fazer, e desde o início a gente teve essa ideia, justamente porque eu falei, o sexto e o sétimo razão, foram as que realmente impulsionaram, que levaram a gente a fazer essa opção por não utilizar frutas. O chá é algo para gente que dá realmente o sabor da kombucha, é a estrela da kombucha. Claro que os micro-organismos são importantes, justamente porque eles vão fazer isso, mas o ingrediente que vai estar ali trazendo, em termos de benefícios que a gente sabe que a kombucha proporciona, em termos sensoriais, é o chá que vai trazer. Então, na nossa cabeça, não fazia sentido utilizar o chá como um coadjuvante. A gente queria utilizar o chá como personagem principal da nossa kombucha. Era ele que ia dar a característica, era ele que ia trazer o sabor. Sim, a gente podia utilizar outros ingredientes, não frutas, a gente podia utilizar outros ingredientes para trazer um sabor a mais, mas nunca tirando esse sabor do chá, porque o chá tem sabor, o chá não é tudo igual. Lá no início, como eu falei, a gente sempre pensou em usar um chá de qualidade, a gente nunca pensou em usar, vou usar um chá baratinho só para poder fazer a fermentação, depois eu ponho o sabor com qualquer outro chá, justamente porque a gente viu no chá esse papel principal. É ele que vai trazer a maioria dos benefícios que a gente tem na kombucha, é ele que traz, que vão ser potencializados, obviamente, durante a fermentação, outros compostos vão ser formados, mas para isso a gente precisa ali de um chá de qualidade. Então, a gente já começou fazendo uso de um chá de qualidade. Até um dos chás que a gente começou foi logo o chá da vovó, do Sítio Shimada. Então, quem conhece o Sítio Shimada sabe que esse chá é muito bom. E isso a gente começou lá no início. Então, em 2017, quando a gente pensou em fazer a kombucha, a gente já tinha entrado em contato, acho que em 2015, mas em 2017 que a gente começou a fazer mais, a gente já foi procurar um melhor chá e a gente chegou no chá da vovó, que é da Albatian, do Sítio Shimada. Quando ninguém falava de chá, todo mundo, as poucas pessoas que falavam da kombucha, que falavam de utilização, falavam, você usa qualquer chá. E pra gente isso nunca fez sentido, porque justamente o chá é que vai trazer a maioria dos benefícios, a maior parte do sensorial vai estar ali no chá, e se você der vamos dizer assim, essa possibilidade, ele vai te apresentar sabores muito inusitados. Porque uma coisa que a gente tem que pensar que chá não é tudo igual. Da mesma maneira que a gente não pode pensar que água é tudo igual, chá também não é tudo igual. Então, lembrando aqui que chá Camellia sinensis, ele vai ter uma série de famílias, dependendo como ele for processado. Então, uma única planta, Camellia sinensis, que ele vai ter ali uma série de vários processos diferentes. Então, a gente coloca ali que são as 6 famílias do chá. E vai ter ali todas essas diferenças. Mas vamos dizer que eu esteja ali falando do chá verde. Se eu estiver falando do chá verde, não é todo chá verde que é igual. A gente tem os chá verdes, aqueles que são chineses, então tem uma forma de fazer diferente. Tem os japoneses, e mesmo dentro dos chineses, a gente vai ter uma série de diferenças. Então vai ser ainda chá verde, mas de um para o outro você vai ter muitas diferenças e isso vai impactar em sabores diferentes. Então, quando a gente entra nesse universo, quando a gente entende um pouquinho do chá, a gente percebe o quanto que ele pode trazer de sabor e aroma e quanto que a gente pode trazer de sabor e aroma para a nossa kombucha se a gente souber utilizar esse chá. Então, a gente já vai pensar no sabor do chá e trazendo o chá ali como principal, agregando outras coisas sim, mas trazendo esse chá aqui para o principal. Quando a gente faz uso de qualquer chá, ou até um chá mesmo de qualidade, porque hoje em dia a gente vê essa preocupação em utilizar um chá de qualidade para ter uma kombucha de qualidade, isso é muito bom já. Mas quando a pessoa usa um chá de qualidade e aí depois coloca várias saborizações, ela tira um pouco desse chá. Concorda para mim que é um desperdício desse chá? Um chá que você investiu, que você foi lá usar um chá de qualidade, mas você
só está tirando dele ali aqueles benefícios. Você só quer para ele servir de coadjuvante ali. Você quer um pouquinho só dos benefícios que ele vai proporcionar. Mas você vai ter a perda do sabor e do aroma, que se você soubesse trabalhar, você teria na sua kombucha. Alguns benefícios você vai sim perder, porque dependendo do que você for saborizar, você vai anular determinados benefícios que você teria com aquele chá, mas justamente porque você não fez uma harmonização, você está usando ali princípios ativos que vão ser conflitantes, então você vai ter a perda desses benefícios. Então, tudo isso aqui você tem que pensar, e essa foi, como eu falei, uma das razões principais para a gente não utilizar as frutas, até porque as frutas acabam tendo esse sabor que vai sobressair de maneira tal que vai anular aqui o chá, tá? Então, e a gente, aqui que eu quero trazer para vocês é que o chá, ele não é só chá preto e só chá verde, porque a gente fica, às vezes, muito vinculada lá no início, e eu falo isso porque lá no início eu detestava chá preto, mais ainda o chá verde, só tomava aquela coisa, com dor de barriga, alguma coisa, né? Tem aquela sabedoria de tomar o chá preto. E depois que eu comecei a estudar, quando eu provei o chá, ali no caso do Shimada, que foi o meu primeiro chá preto diferente, realmente eu vi que tudo aquilo que eu tinha provado não era chá, era tudo misturado. E como que o universo do chá é amplo, como que a gente pode trazer e inovar na nossa kombucha se a gente souber trabalhar com esse ingrediente. Inclusive, a gente tem aula falando sobre isso, como utilizar o chá a seu favor, que mostra justamente como que o chá ali, ele tem que ser o principal na nossa kombucha, ok? E uma sétima razão, essa também, como eu falei, essas duas últimas razões foram aquelas que fizeram a gente optar por não utilizar as frutas na nossa kombucha, porque todos os outros, o que eu falei, a gente podia contornar, podia ver ali esquema de processo, mas esses dois pra gente, você colocar o chá como um coadjuvante e não ter nenhum diferencial, foram ali os que mais pesaram. Essa questão de ser o diferencial pesou bastante na gente, até porque quando a gente começou a fazer e a gente teve essa ideia de empreender verdadeiramente, comercialmente com a kombucha, a gente percebeu que a gente tinha que oferecer um produto diferente. E todo mundo que fazia, oferecia com fruta. Hoje em dia você vê algum outro que sai um pouquinho, mas sempre acaba tendo ali um pouco de fruta, ou tem alguma fruta em algum momento, em algum sabor. Então, acaba que a sua kombucha, se você fizer uma kombucha de fruta, acaba sendo mais uma kombucha. Não tem um diferencial. Você até pode falar, mas Carla, mas a minha kombucha de maçã com canela é completamente diferente dessa de maçã com canela do concorrente. Sim, mas, e aí eu tô falando do concorrente, mas pode ser que você faça na sua família. Então, ó, a minha prima faz uma de kombucha de maçã com canela que não é tão gostosa quanto a minha. Ok. Só que, de repente, se a sua mãe, por exemplo, que não conhece nenhuma das duas, ela vai falar, kombucha de canela com maçã. Beleza, é igual. Ela não vai saber, a não ser que ela tenha provado a sua, provado a dela e veja realmente a diferença. Então, como a gente também tinha essa pegada de empreender comercialmente, a gente optou por ser algo diferente, por oferecer algo diferente para aquele consumidor. Porque todo mundo já estava acostumado ali fazer kombucha saborizando com a fruta. E não tinha ninguém trazendo ali o chá, trazendo um pouco de especiarias, mas nunca pagando esse papel principal, que aí no caso vai atuar, que é o chá Camellia sinensis. E aí eu até coloquei aqui, deixa as frutas para o suco, né? Que às vezes eu até falo isso. Porque se a pessoa quer ali um suco, ela vai na fruta, ela vai tomar o suco, vai comer a própria fruta. De repente você pode trazer a sua kombucha com outro ingrediente, não precisa ser com fruta. Lembrando também que da mesma forma como que às vezes a gente pensa, mas eu quero colocar fruta para obter aqueles benefícios, para minha kombucha cada vez ter mais benefícios. Só que a gente tem que pensar que quando essa fruta é cortada, ela já começa a oxidar, ela já perde um pouco dos benefícios. Então, da mesma maneira que quando a gente vai no supermercado, tem aquela melancia fechada, aquela melancia que já está cortada, que até às vezes é mais prático para a gente cortar, a gente tem que pensar que aquela que está cortada, ela já está ali, já um pouco oxidada, um pouco dos nutrientes dela não vão estar todos ativos do que aquela
a melancia que está toda fechada, porque já não teve esse contato com o ar, já não teve aquele corte, e aí ela já perdeu um pouquinho dos nutrientes dela. Da mesma maneira, quando a gente pensa, então, em utilizar frutas, quando a gente não bebe, por isso que suco de frutas a gente faz e bebe logo, porque senão ele oxida e a gente perde um pouco em benefício. Não que a gente vai perder tudo, mas a gente perde um pouco. Então, por isso que eu trago essa ideia de deixa as frutas para os sucos, para quando a pessoa quiser comer a fruta direto ali, tomar o suco de fruta direto. E agora vamos trazer essa ideia nova, vamos trazer para a kombucha novos sabores, vamos usar o chá para realmente trazer essa personalidade para a kombucha. Foi isso que a gente pensou e que a gente construiu. Só um minutinho. Deixa eu passar para cá. Só um minutinho, gente. E aí, quando a gente pensou em fazer aqui a nossa kombucha, a gente levou isso em consideração, todos esses motivos. Porque, assim, o que eu falei, quando a gente tem todos os recursos, então a gente pode investir, de repente, em mão de obra, a gente pode investir em maquinário, ok, a gente tem um monte de processos, obviamente tem maiores chances de contaminação, mas isso de repente não impacta tanto. Mas quando a gente está sozinho, a gente precisa fazer uma maneira que seja mais fluida, uma maneira que a gente consiga administrar e dar conta de tudo. Então, lá no início, quando a gente fez essa opção de também fazer uso, não usar as frutas, a gente pensou nisso, porque era só eu e o Marco, a gente tinha que fazer as coisas. Ele é que, na verdade, acabava fazendo grande parte, ele que fazia mesmo a kombucha. Grande parte eu só ia ali em coisas pontuais, então ajudar a rotular, ajudar, no caso, a envasar. Então eram coisas bem pontuais, mas ele é que fazia. E justamente porque todo aquele nosso processo que a gente montou, ele dava para uma pessoa fazer sozinha, mesmo não tendo maquinário muito específico, justamente porque a gente soube fazer ali de uma maneira, de um método que trouxe essa praticidade. Então, eu trouxe aqui para vocês até essas razões da gente não utilizar frutas, até para ninguém se assustar. Poxa, mas você não faz nada com fruta, não fala de fruta. A gente não fala porque a gente não faz, a gente não sente falta disso e a gente acha que foi a melhor decisão que a gente tomou, foi justamente não fazer o uso da fruta, mostrando ali como diferencial e as pessoas realmente, quando a gente estava com a nossa produção, porque agora ela está um pouco parada porque a gente fez a mudança de estado, né? E justamente as pessoas percebiam esse diferencial porque a gente trabalhava em cima bem ali do principal, que seria o chá. E com isso a gente foi ganhando mercado. Então a gente quer trazer também essa ideia para você e até para ninguém ficar frustrado. Nossa, mas você não vai ensinar nada com fruta, não vai falar de fruta? Não, a gente não vai falar sobre isso porque não é o que a gente faz. E a gente só mostra, só ensina aqui aquilo que realmente a gente faz, que a gente testa, que a gente sabe que funciona. Até porque senão a gente fala alguma coisa que a gente não faz, você faz, dá errado e vai achar que foi a gente que falou. Então, assim, tudo que a gente faz, a gente testa aqui com a gente mesmo e a gente traz isso em formato de aula, tá? Então, espero que essas razões também façam sentido para você. E se não fizer, tudo bem, a gente tem essa diversidade mesmo e cada um vai procurando aquilo que se identifica, mas para a gente foi isso que identificou. E se isso identifica, você com certeza aqui está no lugar certo, você vai encontrar muita coisa vinculada e puxando para isso mesmo, para coisas novas, para ser um diferencial, ok? Bom, eu fico por aqui, mas a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!